E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre estética totalitária, culto ao corpo, política, bolsonarismo, nazismo, cultura greco-romana. Mas antes, vou me apresentar. Meu nome é Thiago Labate, eu sou personal trainer, já fui atleta profissional de basquete. Joguei basquete por cerca de 18 anos. Já fui vice-campeão brasileiro no NBB. Já joguei na Itália, Espanha, México, Portugal, Chile, Uruguai e muitos outros lugares. E hoje eu estou mais ligado à saúde, bem-estar, qualidade de vida, e eu observo muitas coisas, né, com o meu trabalho, com os meus estudos, e eu quero passar aqui para vocês, principalmente algo que é bem polêmico, né, e tudo bem, que é o corpo em relação com a política. Eu já fiz alguns vídeos, se você estiver no YouTube ou no Instagram, você volta um pouquinho, né, tem alguns vídeos meus sobre esse assunto, tá? E aí eu mostrei, né, muitas pessoas de hoje, influenciadores, né, blogueiros, blogueiras, né, fitness, e o corpo deles, como que está, o que eles estão mostrando para as pessoas, e o posicionamento político dessas pessoas e por que eles agem dessa forma, tá? Eu fiz vídeos falando mais sobre isso, né, que basicamente, bolsonarista, é, essa pessoa que não está ligada à saúde, mas sim ao culto ao corpo, aquela estética, aquela coisa exagerada. Então temos hoje os bombados brochas, temos hoje as loiras com dente de azulejo, pessoas cheias de anabolizantes, cirurgias, treinos loucos, né? E isso está influenciando muitas pessoas, deixando muitas pessoas com problemas mentais, problemas sociais também, por causa desse culto ao corpo. E hoje eu vou falar mais, o assunto aqui central é a história disto, né? A estética totalitária. O que, que é isso? É um tipo de manifestação estética típica dos regimes totalitários e seus fenômenos do século XX, como o stalinismo, o nazismo, o fascismo e outras ideologias. Ou seja, né, eles trazem toda essa estética, essa manifestação através da arquitetura, das artes, né? Arquiteturas, desculpa, a arte e arquitetura monumentais e grandiloquentes. Que é isso, nessa palavra que é nova para mim também. Quer dizer que é grande em persuasão, expressão e bem convincentes, né? Uh, e bem, uh, uma pessoa que me inspirou a fazer este vídeo foi o Alexandre Link, do canal Quadrinhos na Sarjeta. Tá? Depois você procura aí, né? Também vou deixar ele marcado no vídeo. E ele falou sobre isso, né? Estética totalitária, né? A cultura pop, os quadrinhos, né? Os heróis, a, a questão de ser do patriotismo, né? E falando das ideologias, né? A União Soviética apresentou o realismo socialista, culto ao corpo, patriotismo, o Stalin como herói, mas como muitas outras culturas, né? Mas o nazismo foi muito mais relevante com arianismo e embelezar o mundo, né? O nazismo teve através dele um classicismo reacionário, ou seja, quis voltar à época clássica, né? Essas pessoas bolsonaristas, nazistas, fascistas, eles gostam de retornar o que tinha antes que era melhor do que tem hoje, né? E eles disseram não, né? O nazismo disse não à arte moderna, porque eles falaram que era algo muito deformado, né? Os traços assim, né, das artes, né, das esculturas, imagens e tal, eram assim mais como uma caricatura, né? Assim, linhas expressando mais alguma deformidade na pessoa, né? Uma pessoa que tem boca maior, olhos maiores, né? Assim, você vê essas linhas assim um pouco mais disformes, né? Eles viram isto como algo doentio, de deficientes, né? E eles preferiram os corpos fortes, esculturais, resgatando a cultura greco-romana, junto com o fascismo de Mussolini, né? Aquela reverência ao esforço físico, ao trabalho braçal, ao atletismo, ao corpo, ao herói sarado e viril. Por falar em herói sarado e viril, vemos muito hoje na cultura pop, né? Nos filmes de heróis. Olha aí o Superman, o Batman,
o Capitão América, né? Muitos deles com roupas patriotas, né? Tem aquela cor, o Homem-Aranha também com aquela cor vermelha e azul, né? A maioria com cores da bandeira, né? Ah, e o vilão é sempre tido como comunista, né? Nas histórias de quadrinhos, nos filmes, né? Aquele fraco doido, como no caso do Coringa, o gordo, né? Que é o Pinguim. Eles são contra a família tradicional, os valores, a favor da divisão de bens, né? E quem expressa muito isso é o Alex Ross, né? Um escritor de quadrinhos, histórias de quadrinhos, e o Zack Snyder, que é um diretor de filmes, né? Fez aí a Liga da Justiça, os 300, né? Outra coisa também, né? O vilão dos 300, olha que interessante, é o que foi representado pelo Rodrigo Santoro, foi atuado pelo Rodrigo Santoro, o Xerxes, né? Ele tem um perfil mais homossexual, né? E os heróis lá, o Leônidas, são muito mais abdômenes trincados, atléticos, né? Você vê até como até no filme, né? Esse padrão é acentuado. E bem, e é, eles estão trazendo à tona a cultura greco-romana, né? Todas aquelas estátuas, as divindades, o culto ao corpo, né? E tem pontos que são iguais, tem pontos que são contra, né? Por exemplo, eles são. A diferença é que na época dos gregos romanos, a homossexualidade não tinha todo esse tabu que tem hoje, né? E vê que depois do cristianismo, né, todo esse tabu com a homossexualidade, né? Homossexualidade é contra a família tradicional, é algo errado, algo doentio, né? E na verdade o cristianismo não é de Cristo, tá? O cristianismo é uma ideologia da união da igreja com a política daquela época, tá? Na época de Constantino, acho que no século IV, né? Que teve essa união da religião com a política, né? Que a gente vê isso até hoje, né? Nenhuma novidade, né? Só mudou os nomes, só mudaram os nomes, mas as coisas são as mesmas. As formas que acontecem são as mesmas. E, bem, como eu estava falando, né? As ideologias ditatoriais de hoje estão copiando a cultura greco-romana, a questão do corpo, das artes, tudo mais, né? Esse classicismo. E só não dão só não tem a mesma visão da homossexualidade, né? Como antigamente. Também antigamente eles eram muito ligados aos deuses do Olimpo e tal, né? Hoje os deuses são os próprios ditadores, né? Bolsonaro, Hitler, Mussolini, muitos outros aí. Uh, e assim, o que eles têm de pontos em comum é o bacanal, com a cultura greco-romana, né? A suruba, o machismo, a, a bebida, né? Todo mundo bêbado, né? O vinho, e é esta relação, né? E muito também a questão do culto ao corpo, né? Aquele corpo viril e tal, do herói. E bem, eu vou citar aqui também, eu fiz alguns estudos, né? Susan Sontag, né? Que ela viveu de 1933 a 2004, foi uma primeira escritora, ensaísta, cineasta, filósofa, professora crítica de arte e ativista dos Estados Unidos. Ela falou que o gosto pelo monumental e pela reverência massiva ao herói são comuns tanto à arte fascista quanto à comunista. A apresentação do movimento em padrões grandiosos e rígidos é um outro elemento comum, pois tal coreografia reflete a própria unidade do Estado. As massas são feitas para tomarem forma a serem desenhadas. Daí as manifestações atléticas de massa, exibições coreografadas de corpos, serem atividades valorizadas em todos os países totalitários. Né? Você vê aqueles exércitos, né? Aquela coreografia, aquelas exibições, manifestações atléticas. E a estética nazista procurava, bem, já acabei de citar ela, né? A Susan Sontag, e falando mais sobre a estética nazista, face nazista, né? A estética totalitária, procurava rejeitar absolutamente qualquer reverência às inovações artísticas atingidas pelas vanguardas do início do século, as quais considerava desvio mental, devassidão ou mesmo como arte comunista. Olha só o que eles faziam com a arte moderna daquela época, né, do início do século XX, tratavam como arte comunista, né?
Ah, e assim a reforma do mundo seria um processo de purificação, higienização, embelezamento, ainda que isso significasse o extermínio físico de indivíduos, incluindo ainda os chamados arianos com deformidades físicas e doenças mentais. Então eles queriam exterminar todos aqueles que não fossem, entre aspas, perfeitos para eles, né, da raça ariana. E hoje eu vejo isso também, né? Não de uma forma tão escancarada, tão explícita, mas eu vejo, né, essas pessoas que fazem culto ao corpo, blogueiros, influenciadores e tal, né? Eles chamam, meio que brincando, né? Mas não é brincadeira não, chamam aqueles que não estão no padrão de corpo deles de frangos, gordinhos, né? O flácido, a flasta. Ah, ela é gorda, ela não serve. Ah, a mulher tá velha, não serve, né? Isto é uma segregação, é um preconceito muito pesado, né? Faz mal para as pessoas e faz as pessoas buscarem sempre estar inseridas no grupo, né? Nesse grupo doentio. E também as pessoas se influenciam de maneira inconsciente até, né? Porque é a mídia, são as pessoas do seu redor, as pessoas na academia, tanto narcisismo, tanto egoísmo, né? Todo mundo vendo só o seu bem-estar, nem digo bem-estar, né? As pessoas vendo, querendo valorizar o ego, né? Para si mesmo, que acaba influenciando mal outras pessoas de boas intenções, né? Bem, também vou falar sobre um documentário chamado Olímpia, né? Que foi estreado em 1938, 2 anos depois das Olimpíadas em Berlim, de 1936, né? Olimpíadas que o Hitler quis demonstrar a superioridade branca e tal. E assim, vou pegar aqui os resultados das Olimpíadas. Olha, a Alemanha ficou em primeiro lugar, com 34 medalhas de ouro. Depois ficou os Estados Unidos com 24 de ouro. Depois veio Hungria, Itália. No total de medalhas, a Alemanha teve 90, Estados Unidos 56. E assim, né? E claro que ele usou isso de pretexto, né? Para dizer sobre a raça ariana. Mas sabemos que, ou não sabemos, né? Estou aqui também para elucidar isso, que o sucesso nas Olimpíadas, nos esportes, não é só a raça, né? Não interessa a cor da pele, mas sim toda uma estrutura, né? Referente ao esporte. Por exemplo, aqui no Brasil é muito difícil você praticar um esporte, você tem que pegar muitos ônibus, tem que ser aceito num clube e tal, né? Passar numa peneira. Nos Estados Unidos é muito mais aberto isso, né? Você entra numa faculdade, tá ali a quadra, tá ali a academia, né? Ou o campo para você treinar, te dão alimentação, te dão bolsa de estudos, sabe? Tudo isso favorece que um país cresça nas Olimpíadas, né? Tem também iniciação infantil, né? Levando a criança, adolescente, né? A praticar esportes, a vivenciar vários esportes, aí se acha em um, né? Seja no atletismo, dança, ginástica, esportes coletivos, né? E isso favorece que a criança e adolescente se sobressaia, né? Porque não adianta começar tarde. Quando você começa tarde, você perde aquela fase de desenvolvimento motor, né? Que é importante ali mais ou menos uns 10 aos 15 anos, né? Então é isso, né? Então, longe de ser raça, né? E outra coisa também, tem a questão do biotipo, né? Por exemplo, pessoas mais leves e magras vão fazer atletismo, pessoas que têm uma estrutura óssea mais larga vão fazer levantamento de peso, né? Os altos para o basquete, os menores para o futebol e por aí vai, né? Tudo bem, essa seleção existe, né, de acordo com o biotipo da pessoa, as fibras musculares, tá? Mas e com a estrutura do país, tudo mais, iniciação esportiva e longe de raça, essas coisas. Isso aí é segregação, disseminação. Bem, falando do documentário Olímpia, foi estreado em 1938. A diretora chamada, bem, o nome dela aqui em alemão, né? Não sei falar alemão. Leni Riefenstahl, acho que é isso. A diretora explora um ideal estético de beleza do corpo que retoma a tradição grega clássica. Ah, tem também eu vi aqui na internet também
um estudo bem grande, né, chamado A Orgia dos Sentidos, a construção do corpo nas imagens de Olímpia, de Leni Riefenstahl. Um dos motivos que fala lá nesse artigo, né? Um dos motivos da guerra que manipulou a massa foi forte preconceito com o diferente, a questão de corpo e raça, disseminando outros de maneira cruel. Não é tão explícito, eu estou falando agora, né? Não é tão explícito como hoje, né? Mas hoje ainda existe um maltrato com a mulher, negros, pobres, estrangeiros, né? Com exceção dos americanos, que não são tão... não há tanta xenofobia com americanos, né? Então hoje é muito evidente isso ainda, mas não como antes. Antes foi feito de maneira no nazismo muito cruel, né? Realmente matando, torturando, e a gente sabe o que aconteceu aí no Holocausto. Procura-se nesse sentido demonstrar como esse corpo retratado no filme, né, do documentário Olímpia, é resultado de uma série de concepções e questões sociopolíticas que ganham força desde o final do século XX, do cuidado de si, da popularização do esporte como forma de disciplinar corpo e mente aos grupos nudistas que se multiplicaram na Alemanha. Não entendi essa de grupos nudistas. Todos os movimentos foram absorvidos e ressignificados pela ditadura totalitária. Olha só, né, ditadura totalitária, popularizando o esporte para disciplinar corpo e mente, né? Mostrando que o que vale é aquele corpo atlético, aquele corpo viril, que ganha lá os esportes, né? E não é só isso, não é só por isso que uma pessoa é determinada, né? Só pelo seu corpo, obviamente. Também tem outros inúmeros fatores, né? As atitudes, o que a pessoa faz, o que a pessoa fala, como a pessoa age nas situações mais difíceis, como a pessoa se comporta com aqueles dos quais ela não necessita, né? Por exemplo, como se comporta com o morador de rua, com os animais, com a mãe, certo? Bem, a mãe, as pessoas necessitam das mães, mas depois de uma idade não tanto, né? Se tornam mais emancipadas. Bem, os atos de propaganda podiam ser vistos nos noticiários, sempre propenso a elogiar o novo regime, o Führer, que sempre tinha razão. Nas grandes celebrações é reunir milhares em verdadeiras profissões de fé, inflamando corações e mentes com discursos, marchas e paramentos. Na arquitetura inspirada no classicismo greco-romano, com o objetivo de inspirar uma era de pureza e perfeição atribuídas a esse período, previamente concebida para se tornar ruínas e lembrar os dias de glória da Alemanha hitlerista, caso ela viesse a perecer. Então, eles sempre quiseram deixar forte esta imagem para o mundo, né? Das vantagens de ser alemão, das suas artes, da sua cultura e tudo mais. E, infelizmente, influencia pessoas até hoje, né? Hoje ainda existem neonazistas, aqui no Brasil, principalmente, né? As pessoas tomaram mais voz, tomaram poder, e temos que tomar cuidado, tá? Essas pessoas, elas estão hoje bem explícitas, tá? E é isso, né? Ficarmos espertos, ficarmos atentos. Estou fazendo esse vídeo justamente, um dos motivos é para isso, né? Para que a gente tome cuidado com o neonazismo, fascismo, que acontece hoje no Brasil, principalmente com a ascensão do bolsonarismo, tá? Bolsonaro saiu do poder, mas segue o bolsonarismo. Vi também no site muito curioso de René Fraga, um escritor, o movimento seguia o padrão severo das civilizações antigas, da vanguarda com bases no revivalismo. A respeito dos povos antigos, os romanos, gregos e bizâncios são os mais citados e exaltados, devido ao tratamento sério e pouco flexível com os mais variados temas e derivas de qualquer assunto de interesse individual. Eles se identificam com os gregos, romanos, bizâncios, porque eles eram inflexíveis, né? Eles tinham uma ideia diferente de determinado assunto, tinha uma certa moral, tinha um juízo de valores, que é bem fixo, né? E sempre
está atrelado à pátria, à família, família tradicional, né, ao patriarcado, e são ideias bem fixas, né, são ideias que, que eles não estão abertos à discussão, a diálogo, certo? E isso se reflete muito nos corpos, né, porque as pessoas hoje trazem este culto. Você vê em tantos homens bombados, exibindo os corpos, ganhando curtidas, mulheres também cheias de procedimentos, todas montadas, né? Parece que elas vão ficando meio iguais até, né? Com os lábios avantajados, dentes de azulejo, né? Cabelo loiro e pele bronzeada, tudo para seguir um padrão que chega a ser doentio, né? Não faz bem. O importante hoje, qual é a solução disso, né? É você pelo menos fazer a sua parte, você não entrar neste jogo, entrar uh, nesses ideais, sabe? Não seguir isto. Porque se você é, faz um culto ao seu corpo, se você quer treinar 6, 7 vezes por semana, tomar anabolizantes e ficar se exibindo, tudo mais, fazendo este culto, fazendo esse enaltecimento, né, do nosso físico, isso aí vai atrair pessoas fúteis, superficiais, não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? A não ser que você seja um fisiculturista, né? Mas até para o fisiculturista também, né? Ele fica agredindo muito o corpo, né? Essa integridade física, saúde, fígado, com tantos medicamentos e com tantos treinos fora do normal, né? Então a ideia é essa, né? Você levar uma vida saudável, se alimentar, uh, se alimentar de forma uh, alimentar de forma sábia, né? Comendo, dividindo as refeições ao longo do dia, um prato colorido, né? Bastante vegetais, frutas. Eu, por exemplo, não como mais carne, em defesa dos animais, tá? Mas se você quiser comer carne, coma, tá? Tem o frango, que é mais saudável. Os ovos também são bem saudáveis, né? Prefira ovos de galinhas livres de gaiola. E bem, mas é uma questão mais. Não é uma questão tanto de saúde, é uma questão mais é, de. Da minha visão referente à alimentação, né? É uma questão mais de fazer o bem para os animais, certo? Mas, enfim, para a sua saúde, né? Alimente-se de forma a dividir a alimentação, né? Equilibre bem os macronutrientes, as proteínas, os carboidratos, as gorduras, tá? Veja com o seu nutricionista. E eu sugiro você contar o que você come. Eu sei que é difícil, trabalhoso, mas tem aplicativos que fazem isso. Aí você vai vendo aquilo que é mais calórico e tal. Então, alimentação é algo muito importante. Seu treino, né? Eu sempre digo que fazer 30, 40 minutos de treino diários, bem feitos, né? Sem ficar mexendo no celular, sem ficar se distraindo. Então, 30, 40 minutos ali, uh, bem utilizados para o seu treino é bem importante. 4 vezes por semana, né? A semana que estiver mais ocupado faz 3, a semana que tiver com mais tempo faz 5 vezes. Vai para a natureza, caminhe, corra, se você puder correr, façam, se você tiver bicicleta, pedale, tá? Então sai de casa, que é importante, né? Sai daquela academia, né? 4 paredes e tal. Vá para um lugar com ar livre, que é importante também para sua saúde, para sua mente. E o sono, né? O sono, não fique no celular até tarde. É, Também não acorde e pegue o celular de uma vez, tá? Valorize o seu sono, ele é um pilar fundamental aí também para o seu bem-estar. E aí, dessa forma você vai ter uma vida muito mais saudável, você vai ter um corpo muito esteticamente muito legal, tá? Não precisa estar super definido, super definida, tá bom? Você vai se sentir bem, vai ser funcional, vai conseguir subir escada, vai conseguir correr se precisar, pegar as coisas, pegar pesos, ficar em pé muito tempo, se estiver em forma, tá bom?
Vai ter disposição também, não vai ficar o dia inteiro ali dependendo de café, né? De jeito bem mole para viver o dia. E, e é isso, pessoal, né? A relação de corpo, política, bolsonarismo, como já disse, né, nos outros vídeos, eles não estão ligados à saúde, não estão se importando com você, estão se importando consigo mesmos, são narcisistas, são egoístas, eles querem status, querem poder, querem dinheiro, e através do corpo eles conquistam isso também, né, fazendo muitos vídeos, sendo blogueiros, blogueiras, né, isso também dá muito certo, e isso influencia as pessoas, né, negativamente. Se a pessoa está com boas intenções, influencia positivamente. Também temos bons profissionais na internet, certo? Pessoas muito inteligentes, pessoas ligadas à saúde. Saiba filtrar, né? Meu vídeo é para isso, para que você me assista e você tenha mais discernimento na hora de seguir alguém, na hora de treinar, sabe? Você não precisa ficar obcecado, obcecada. Simplesmente faça o básico, né? Arroz com feijão, né? Fazer o simples. O complexo deixa para depois, tá bom? Depois que você fez o simples, você pode fazer o complexo, tá bom? E obrigado por me acompanhar, por me assistir. Espero que tenha ajudado. Valeu, abraços.